Aleluias. Josué, capítulo 14, no verso 6. Aleluias. Todos encontraram? Aleluias. Vamos acompanhar a palavra do Senhor, que nos diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiam comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me reservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Então Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor seu Deus. E antes que o nome de Hebrom era Criate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aleluias. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado, nessa noite nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, ó Deus, te pedindo, Deus, com fé, que o Senhor fala conosco. Deus, nós não merecemos, ó Deus, nada que vem do Senhor, mas a Tua graça nos basta, e o preço, Deus, que o Senhor pagou por nós foi grande. Por isso nós tomamos posse, Senhor, de tudo que é nosso por direito e por herança. Pai, repreende o poder do inimigo agora, toda seta maligna na mente, Deus, tudo aquilo que tenta, Deus, roubar a Tua palavra, Deus, que tenta, meu Pai, colocar a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e dar frutos, ó Deus. Pai, coloca agora, Deus, os Teus anjos, ó Deus, nas nossas vidas, Deus, na nossa mente, que a Tua palavra, Deus, possa chegar até nós como o Senhor quer que nós a entendamos, ó Pai. Deus, que todo sofisma, que toda falta de instrução na mente agora, tudo aquilo que não procede do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Deus, fala conosco, Deus, a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, meu Deus. Nós te oramos e te pedimos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se sentar no seu lugar. Aleluia, pode se assentar. Aleluias. Aqui no livro de Josué, a palavra de Deus nos diz, a
palavra de Deus nos relata sobre a vida de um homem que fez a vontade do Senhor, um homem que estava sendo preparado, um homem que foi preparado, um homem de fé, um homem que pode nos passar algo do coração de Deus, um homem que, mesmo com tantos espias que foram no lugar, com respostas negativas, só ele e mais um que tinha respostas positivas, só eles que acreditaram, que não foram guiados pelo aquilo que estavam vendo, mas eles foram guiados pela palavra, eles foram guiados pela fé. Eles não olhavam aquilo da forma com que os outros olhavam, mas eles olhavam para a terra com os olhos de Deus, com os olhos que Deus colocava na vida deles. Eram homens diferenciados. E aqui a palavra de Deus nos diz que Caleb tinha mais ou menos 40 anos quando ele foi avistar aquela terra. Ou seja, ele estava ali com todo vigor, ele estava ali preparando para receber aquilo que Deus tinha para ele. Mas como o povo havia pecado, demorou mais 40 anos até eles conquistarem a terra prometida. Então a palavra do Senhor Deus diz que passou 40 anos. Ele tinha mais de 80 anos, 85 anos. E a palavra de Deus diz que ele sai para conquistar aquela terra. Eu creio que muitos olhavam para ele e não davam o valor devido, achavam que ele estava velho, achavam que ele não ia conseguir. Mas ele fala para Moisés que com o mesmo vigor que ele tinha, com 40 anos, ele também tem agora. Ou seja, a fé dele não diminuiu. A fé dele era a mesma, porque ele estava voltado com o seu olhar para o dono da criação, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem para nós. Então, a palavra de Deus nos relata de um homem de fé, que estava sendo preparado para herdar algo da parte do Senhor. Nós também podemos ver outros homens que foram preparados para aquilo que Deus tinha, para a promessa que Deus tinha para a vida deles. Um dos homens que foram preparados antes de Caleb, a gente pode ver que foi Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés foi criado ali no Egito como príncipe, com toda a instrução, com toda a riqueza ali que o Egito tinha para oferecer. Mas Moisés estava com os olhos voltados para o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando Moisés viu uma injustiça que estava fazendo com o homem hebreu, ele ficou com muita raiva e matou um homem egípcio. E Deus levou Moisés para onde? Para o deserto, para ser preparado. Ele ficou muito tempo. Ele casou. Ele ficou ali com Jetro, ali sendo ministrado pelo Senhor, cuidando de quê? De ovelhas. Então Moisés ficou muitos anos, mais de 40 anos, cuidando de ovelhas. Ele estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que Deus tinha? Qual o propósito que Deus tinha para Moisés? Tirar o povo de Israel do Egito. Então, irmãos, se Deus naquele momento tivesse permitido com que Moisés tirasse o povo do Egito, quando chegasse no deserto, ele teria matado o povo inteiro. Porque ele matou um homem para fazer justiça. Então, se Moisés não tivesse sido preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele tinha o quê? Ele tinha feito coisas que Deus não agradava. Ele teria feito coisas que não eram do agrado do Senhor. Então Moisés, ele foi o quê? Preparado para instruir e ensinar um povo. Então Deus preparou Moisés para o propósito que ele tinha para a vida dele e para o povo de Israel. Deus preparou Caleb para herdar a terra prometida. Deus preparou Caleb durante todo aquele tempo como guerreiro, como homem de guerra. Para
Para quê? Para herdar Hebron. A gente pode ver também que Deus preparou vários outros homens de Deus. No Novo Testamento a gente vê como que Deus preparou os discípulos para receber o Espírito Santo. Eles foram preparados mais de 3 anos, ensinados na palavra, mas os olhos deles ainda não tinham sido abertos. Eles foram preparados durante mais de 3 anos. Para quê? Para receber o batismo com o Espírito Santo e não tirarem os olhos da promessa que era Jesus. Então, todos os homens de Deus na sua palavra foram preparados para o propósito que Deus tinha na vida deles. Todos eles perseveraram no propósito que Deus tinha para a vida deles. Paulo, depois que ele viu a luz de Deus, que ele foi tocado, ali que ele viu a luz, e Jesus falou com ele ali, ele foi preparado. A palavra de Deus diz que ele foi, se eu não me engano, para a Ásia, e ele não conta o tempo mais ou menos que ele foi preparado, e depois ele voltou. A Bíblia não relata onde ele estava, mas para que ele escrevesse essas cartas que ele escreveu, o próprio Jesus relatou algo que ninguém mais viu. Ele teve um momento ali de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo teve uma experiência grandiosa como João teve. Ele foi até o 7º céu, ele foi até o 3º céu. Ele viu coisas que ele não era inefável falar. Então Paulo foi preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Que era o quê? Apóstolo. Abrir igrejas. Ensinar o povo de acordo com a palavra de Deus. Para o povo não se perder. Então nenhum deles tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos do foco. Eles passaram por tribulação? Passaram. Eles passaram por momentos difíceis demais, que muitos não teriam aguentado. Mas eles não tiraram os olhos da promessa. A promessa que Deus tinha para a vida deles, eles não tiraram os olhos. Eles ficavam com os olhos fitos na palavra do Senhor. Eu não sei você que está aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa, um propósito para a vida de cada um de nós. O propósito que Deus tem para nossas vidas é diferente um dos outros. O propósito é diferente. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos do propósito de Deus. E o propósito que Deus tem para nós, irmãos, resume o quê? Resume em nós sermos salvos e levarmos a palavra para o mundo, para aqueles que necessitam. Então o maior propósito que o Senhor nos escolheu é adoração. Nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para engrandecer o nome do Senhor. E adoração é algo espontâneo. É algo que você faz na sua casa, no seu dia a dia. Você adora o Senhor com o seu testemunho. Você adora o Senhor quando você está ali lavando vasilha, quando você está fazendo algum serviço, louvando ao Senhor, glorificando a Ele. É quando você diz não para o pecado, é uma forma de santidade, é uma forma de adoração. É quando você abre mão dos prazeres do mundo para adorar o Senhor. É uma forma de adoração. É você ali no seu dia a dia levar os seus pensamentos ao Senhor, engrandecer a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. É uma forma de adoração. E aí, para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor quer a minha vida e a sua vida. E nós vamos ver nessa noite os 3 requisitos para nós não sairmos fora dos propósitos do Senhor, dos projetos que Ele tem para nossas vidas. E a gente pode ver o primeiro requisito, é guardar no coração o propósito, a promessa para que Ele nos chamou. Às vezes você pode falar, mas qual é o meu propósito? Irmão, o seu propósito é fazer a vontade de Deus. Aí você fala, mas como eu vou descobrir isso? Através da oração. Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor.
para você achar o seu propósito, aquilo que Ele tem para a sua vida. Irmãos, nós não somos obras do acaso. Nós não nascemos por um acaso. Nós não somos um erro. Mesmo que se você fala assim, mas eu fui um descuido da minha mãe. Não existe descuido. Deus quis que você nascesse, por isso que você está aqui. E Deus tem um propósito, um projeto para a sua vida. Você não pode sair desse propósito, desse projeto. Você é especial para Deus, você é importante para o Senhor. E por isso que você tem que guardar no seu coração o propósito dEle para a sua vida. O propósito do Senhor para nós, irmãos, não é você estudar, trabalhar. Isso aí também é algo que Deus permitiu que nós fizéssemos. É muito importante, é muito bom. Mas o maior propósito das nossas vidas é adorar a Ele. É ganharmos almas, porque essa vida nossa aqui nessa terra é passageira. A nossa vida aqui nessa terra é como fumaça. Hoje nós podemos estar vivos, amanhã nós podemos morrer. Às vezes, todos os dias, você acorda, nossa, já chegou quarta, já chegou quinta, já chegou sexta. Quando você vê, você nem nota que você envelheceu. A nossa vida aqui é passageira. E o maior propósito da igreja nessa terra é ganhar a alma e fazer a vontade do Senhor. Então nós não podemos sair fora do propósito de Deus. Nós temos que acreditar em Sua palavra. Nós temos que andar em santidade. O que é andar em santidade? É você não magoar o coração de Deus. Às vezes você fala assim, mas para que existem tantas leis, tantas regras? O Senhor quer nos poupar. O Senhor quer nos poupar de cairmos nas garras do diabo. Por isso que existem tantas regras e leis. Porque o Senhor não quer que a gente caia nas garras de Satanás. Porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Quando nós estamos na nossa casa, debaixo da cobertura dos nossos pais, lá também tem regras. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe não quer que a gente se machuque, não quer que a gente quebre a cara. Assim é o Senhor. O Senhor não quer que a gente viva derrotado. O Senhor não quer que o diabo tenha acesso à nossa vida. Por isso que a gente tem que viver em santidade. Porque Ele quer nos poupar das coisas ruins que o inimigo tem para nós. Por isso que nós temos que viver no propósito do Senhor. Em segundo lugar, nós temos que esperar com paciência o tempo da promessa. Deus, Ele nos prometeu, irmãos, nos prometeu uma vida abundante. Mas para isso é necessário nós perseverarmos em seguirmos ao Senhor. Nós não podemos desistir no primeiro obstáculo. Se no primeiro obstáculo você desistir, como que você vai alcançar a promessa de Deus? Nós temos que perseverar em servirmos ao Senhor. Mesmo quando nós não vemos nada à nossa volta. Mas nós temos que viver com nossos olhos voltados para o Senhor e para a Sua palavra. Porque Ele tem um tempo certo de realizar cada coisa nas nossas vidas. Não existe arquiteto maior do que o Senhor. Não existe médico maior do que o Senhor. Não existe pai como o Senhor. O Senhor é perfeito. O nosso pai aqui na terra é imperfeito. A nossa mãe é imperfeita. Os nossos irmãos são imperfeitos. Mas existe um que é perfeito, que nunca falha. Que nunca falha conosco. Que nunca vai nos decepcionar. Às vezes, como homem, que a gente fica põe a culpa no Senhor, a gente olha para Ele e acha que é culpa dele. Não, a culpa é nossa, nós que somos homens e mulheres imperfeitos. Mas o Senhor é o dono da perfeição. O Senhor é fiel. O Senhor nunca pecou. O Senhor nos criou com todo amor. E o que nos reserva é a vida eterna. Então nós temos que perseverar em seguirmos ao Senhor. Aleluia. Em terceiro e último lugar, nós temos que permanecer firme para conquistar a promessa.
Se você não permanecer como Caleb permaneceu, como os homens de Deus permaneceu, nós não vamos conseguir. Muitas vezes nós falamos: Deus, me tira desse vale, eu não quero mais passar por isso, eu não vou mais, eu quero sair, Senhor, eu não quero passar por isso que eu estou passando. Irmãos, a nossa oração em meio ao vale, quando o Senhor está nos preparando, é: Senhor, me ajuda a suportar, me ajuda a perseverar, porque o Senhor quer nos ensinar. O Senhor queria ensinar algo para Abraão, o Senhor queria ensinar algo para Caleb, o Senhor quer nos ensinar também. Se você está passando o que você está passando, pergunta para o Senhor o que Ele quer te ensinar. O Senhor, Ele quer nos fazer maduro, o Senhor, Ele quer nos fazer pessoas fortes. Às vezes no momento você não entende, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender porque você está passando pelo que você está passando. Não estou falando em relação ao pecado, porque às vezes a pessoa procura as coisas ruins com as suas próprias mãos. Nós somos frutos das nossas escolhas. Às vezes você fala assim: mas por que fulano de tal está passando uma prova tão grande? Às vezes ela não precisava de passar o que ela está passando. Mas se ela está passando, o Senhor vai te sustentar assim mesmo. Mas eu quero dizer para você, tem coisas que você não precisa de pagar. Você não precisa de estar ali onde você está. Mas tem coisas que Deus permite você passar para te ensinar, para nos amadurecer, para nos fazer a cada dia parecidos com Ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nesse vale, que muitas vezes nesse deserto que nós enfrentamos, vamos pedir a Deus perseverança e paciência, até que Ele nos leve à terra prometida, ao lugar da promessa. Mas eu quero dizer para você, se você estiver diante de algo na tua vida, de escolha, peça a Deus sabedoria para você escolher. Porque no fundo, você já sabe a resposta. Porque o Espírito Santo habita em nós. Muitas vezes nós não podemos agir com a razão e nem com as emoções. Nós temos que agir com a palavra de Deus. Às vezes você fala: mas eu estou sentindo isso. Sentimento é enganoso. Enganoso é o coração. O nosso coração, nossa vida é enganosa. As nossas emoções é enganosa. Por isso que nós temos que ter discernimento em relação a você sentir, em relação àquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Às vezes fala: mas isso aqui, né? Eu estou sentindo que é de Deus. Mas será que realmente está de acordo com a palavra? Será que o Senhor realmente quer que você passe por essa guerra? Por isso que nós temos que pedir discernimento. Vamos aquietar o nosso coração. Vamos para a intimidade com Deus. Espere até o Senhor te responder. Não vamos agir pela emoção nem pela razão, mas vamos agir de acordo com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para que lá na frente a gente não venha pagar um preço que a gente não precisava de ter pago. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos optar em nos fortalecer no Senhor. Se você está passando por algo na tua vida que está difícil, peça a Deus para te sustentar e para te ensinar nesse vale aquilo que Ele quer que você aprenda, aquilo que Ele quer que nós aprendemos, para que lá na frente a gente possa ver por que nós estamos passando por isso. Mas que nós não venhamos passar pelo que nós estamos passando porque nós queremos, que nós optamos em passar. Mas que nós venhamos optar por passar aquilo que Deus quer que a gente aprenda. E não aquilo que você escolheu passar, mas aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar.